Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso assunto sobre titulação, então a gente viu na aula passada o método potenciométrico. Então agora a gente vai ver como é que é o método colorimétrico, que é aquele que eu falei que é o método visual. Então vamos pensar assim, ó, nós vamos ter uma substância que é um indicador chamado indicador ácido-base, ele é que vai nos indicar quando houver uma mudança de cor em função do uso dessa substância, a gente vai então entender que esse ponto de mudança de cor é o chamado ponto de equivalência, que é o ponto em que o número de móis do titulado equivale ao número de móis do titulante, ok? Então vamos ver um exemplo. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos que determinar a concentração de uma solução, que seria o conhecido titulado, que a gente já viu lá, que é aquele que a gente não conhece a concentração. E nós vamos tirar 20 ml dessa solução de uma forma volumétrica, ou seja, vamos usar uma pipeta volumétrica para se medir essa quantidade, ou seja, a gente vai saber uma quantidade conhecida exatamente. E vai se colocar no Erlenmeyer. Então, esse trata-se de ser, é o titulado, ou seja, é o que a gente precisa analisar, é o analito, ok? Se colocou nesse exemplo aqui 20 ml dentro do Erlenmeyer dessa solução que não se conhece a concentração. Que a concentração, como a gente já viu, pode ser em mols por litro, que é a molaridade, ou poderia ser em gramas por litro, que seria a concentração comum. Nesse caso aqui, a gente precisa descobrir a molaridade, que é mol por litro, ok? Se coloca, então, no Erlenmeyer. E aí, depois, se coloca uma solução indicadora, que nesse exemplo aqui é gotas de fenolftaleína, uma solução indicadora ácido-base. Muito bem. Se o nosso titulante for uma base, nesse exemplo aqui é o hidróxido de sódio, quando se coloca a fenolftaleína, essa solução ela fica rósea. Isso já inicialmente, antes de se começar qualquer tipo de titulação. Então, num primeiro momento, nesse início de titulação, nós temos um volume de base conhecido, porque já que a gente mediu numa pipeta volumétrica 20 ml, mas nós temos uma molaridade de base desconhecida ainda, ok? Bom, macroscopicamente vendo a situação, nós vemos então Erlenmeyer ali com uma coloração rósea em função da mistura do indicador com uma base de concentração desconhecida. E aí, à medida que se começa a titular, ou seja, que se começa a tirar um volume da bureta, que é o titulante, e colocar dentro do Erlenmeyer, sempre com agitação, pensem que temos sempre que fazer agitação para homogeneizar a solução, o analito que não se conhece. Então, a gente vai ter que estar sempre agitando para saber essa quantidade, tá? Para estar homogêneo. Muito bem. Continua se titulando. E vocês vão ver que em algum momento vai ocorrer uma viragem de cor, ou seja, ele era róseo e ele ficou incolor. Esse ponto é o ponto chamado de equivalência. Nesse ponto, a gente para de fazer a titulação, ou seja, fecha a torneira da bureta e para de colocar o titulante dentro do titular. Esse volume gasto ali pela bureta é um volume que agora passa a ser conhecido de um titulante que foi colocado na bureta, também de concentração conhecida. Então, a partir daí, a gente consegue fazer cálculos. Vamos olhar de forma microscópica. Se a gente pudesse analisar ali, ó, olha o Erlenmeyer estava rosinha. No início da titulação, nós tínhamos só hidróxido de sódio ali, ou seja, como é uma solução aquosa, nós tínhamos íons Na+, e íons OH-, íons positivos, cátions Na+, e íons negativos OH-. E na bureta nós temos o ácido, uma solução, desculpa, uma solução ácida de HCl, onde nós temos íons H+, e íons cloros H-. Então, no caso aqui, vamos dizer que quando se começou a titulação, começa a se colocar, então, essa solução ácida que está na bureta dentro do Erlenmeyer. Então, percebam que ali dentro já começa a ter um pouquinho de íons cloro menos, que são referentes ao ácido, e a água, que seria a combinação dos íons hidroxila mais os íons H+, que são no ácido.
Então já começa a ter uma maior quantidade de volume, já que está se colocando um pouco do titulante dentro do titulado, e a concentração de íons vai mudando. Quando chega naquele ponto em que fica incolor, ou seja, que estava rosado e ficou incolor, nesse ponto, que é o ponto de equivalência onde se pararia a titulação, nesse ponto, então, está equivalente, ou seja, as quantidades de íons Na+, cloro menos e de água estão equivalentes, ou seja, são iguais. O número de móis da base é igual ao número de móis de ácido. Ou seja, todos os íons de hidroxila foram totalmente neutralizados pelos íons H+, formando água, que é uma reação de ácido mais base, forma sal mais água.